A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. E depois de começar o dia com estabilidade, testar a volatilidade no meio do pregão intensa, inclusive, o mercado da soja voltou à estabilidade e fechou com leves perdas na sessão desta segunda-feira na Bolsa de Chicago. As principais cotações exibiram variações de 1,25 a 3,75, com o julho, que é o contrato mais negociado agora, subindo. Fechou com $15,87 e uma leve alta de 1 ponto mais 25. O que motivou esse movimento do mercado e, principalmente, o que nos espera para essa semana é assunto para a gente conversar agora com o Wlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já conosco neste início, ou melhor, no finalzinho dessa tarde de segunda-feira. Wlamir Brandalize, boa tarde. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Começamos a semana, não sabemos se com volatilidade ou com estabilidade, mas o mercado redefinindo suas rotas aí, né? Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. O mercado começando uma semana de calmaria. A gente acredita que vai ser uma semana calma, em função de que o grande peso desse período, desse momento, seria o clima, principalmente o clima americano aí para a soja. Como esse fator aí está perdendo um pouquinho de força, em função que tem indicativos de chuvas, o plantio está andando forte. Provavelmente agora no final da tarde o USDA vai confirmar o plantio bem acelerado. Então, esse fator acabou perdendo peso. E como no momento a gente não está tendo uma pressão compradora, principalmente dos chineses, nem da safra atual disponível, que já é bem escassa nos Estados Unidos, mas também não tem pressionado muito a compra da safra nova, então o mercado caminha para uma calmaria. Hoje foi um dia de leve queda no fechamento, trabalhou em momentos de alta e depois liquidou. É um mercado mais financeiro, de investidores, flutuações pequenas para cima e para baixo, e aparentemente pouco apoio aí dos fundamentos agora, principalmente essa semana, agora que deve ter um clima melhor lá nos Estados Unidos. Wlamir, segundo informações que a gente apurou por aqui, o final de semana também não foi de muita chuva lá para o Corn Belt, o que pode ter, inclusive, promovido ali um bom avanço dos trabalhos de campo, dos trabalhos de plantio, né? Provavelmente sim, eu acredito que agora na parte do final, que o USDA vem, ele deve trazer no plantio da soja aí, provavelmente acima de 60% nos Estados Unidos, né? Estados importantes, que nem o estado de Iowa, eu acho que Iowa vai estar perto de 85, 90%, que é o maior estado produtor. Ali Illinois, também com um ritmo muito acelerado. Então, esse fator já vai garantindo o plantio da soja num período muito cedo, muito adequado e muito favorável, né? Então, eles vão plantar praticamente toda a safra deles agora, no mês de maio. Isso é um sinal positivo aí para início de temporada, né? Daí tem espaço para eles conseguirem plantar até um pouco a mais do que era projetado, se tiver insumos, tiver sementes, insumos, porque algumas áreas ainda disponíveis poderiam ser usadas, porque tem tempo até a primeira semana de junho, que é o período de plantio da soja, técnico, que eles chamam deles lá. Então, o ambiente de safra e de lavoura está começando a andar num ritmo bastante adequado para eles, né? Não é bom para nós, mas é bom para eles. E essa melhora das chuvas que está prevista aí, de acordo com os mapas atualizados, a gente trouxe aqui mapas para os próximos 5, 7 dias, 6 a 10 dias, são boas chuvas, chegando a regiões que precisavam dessas chuvas, e elas vão chegar, portanto, Wlamir, de acordo com o que o senhor está me dizendo, num momento excelente, que é justamente para promover ali um bom start da safra e num momento onde principalmente o milho precisa realmente de chuva para continuar nesse primeiro estágio se desenvolvendo bem e garantir um bom início e um potencial produtivo que mais adiante vai ser importante com esse bom começo, né? Exatamente, como você comentou do milho aí,
O milho, provavelmente agora no relatório do final da tarde, ele deve sair a nível dos Estados Unidos com uma faixa de uns 80% plantado ou a mais. E já vamos ver aí o estado de Iowa acima de 95%, que também é o maior produtor de milho americano. Então, os estados importantes com um ritmo bastante acelerado, a chuva chegando nos estados que ainda estão necessitando de umidade e com o plantio praticamente indo para o final, e isso acaba dando um arranque inicial de safra adequado. E tem mais um fator positivo para eles, é que as temperaturas que estavam aí nas semanas anteriores aí de 3, 4, 5 graus, temperaturas muito baixas, e algumas regiões com geadas aí na fronteira com o Canadá, agora já mostra temperaturas de 10 a 13 graus as mínimas do dia. Então isso é uma condição adequada de primavera, para a condição de arranque de safra ela arrancar bem. E você pega as temperaturas médias diárias aí durante o dia, de 25, 24, 26 graus, aí então vai dar uma condição de germinação bastante favorável para ele nesses próximos dias. E automaticamente isso acaba saindo como um limitador de pressão positiva aí para a Bolsa, né? Porque arranque da safra americana em boas condições, ele tira esse peso aí que o mercado vinha usando de argumento para crescer nas semanas anteriores, aliado aí aos fundamentos do mercado financeiro, vários fatores que estavam juntos, mas essa condição de clima seco e frio que estava nas semanas anteriores pesava muito nos investidores. Agora o investidor está olhando o fator safra, condição boa, e ele começa a apostar no mercado um pouco mais baixo, e dá para ver que as posições médias já perderam os 14 dólares, né? Então as posições aí do começo do ano que vem já estão abaixo de 14 dólares, frente que vinham trabalhando bastante acima de 14 e perto dos 15, aí não é um dos melhores momentos. Então isso traz um peso, né? Agora o clima favorável e plantio acelerado é um peso que limita a pressão de alta aí no curto prazo. E qual é o espaço para essas baixas eventuais, Lamir? Caso esses números de plantio muito fortes se confirmem, a gente continue a ver as condições de clima favoráveis aí para o desenvolvimento da safra. O que o senhor imagina quando a gente fala de preços em Chicago? Tem espaço para uma queda considerável ou os fundamentos ainda de uma restrição de oferta muito forte, eles continuam sendo aí o fiel da balança e ajudando a equilibrar essas cotações? Temos que levar que tem ainda um fundamento muito forte, que é o estoque americano muito baixo, né? Então, Certo. mesmo que a safra americana venha para 120 milhões de toneladas, eu acredito que é possível que seja maior, porque o produtor vai plantar com tecnologia e talvez um pouco mais do que o USDA tem apontado. Mas vamos pensar que o USDA esteja certo e seja praticamente 120 milhões de toneladas. Então, nessa condição, o estoque sai desses 3,2 para 3,8 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos. Então, o estoque muito baixo ainda. Então, esse fundamento vai pesar e vai ser um fator positivo aí durante o ano todo. Então, ele acaba limitando pressão de muita queda. Então, o mercado ele não tem muito espaço de vir aí abaixo dos 13, 12,5, aí, então, essas posições bem abaixo do que é o nível atual, ele não tem um ambiente para isso em função desse estoque baixíssimo americano. E nós temos que levar em consideração também um fator importante, que o maior importador mundial, que é a China pode comprar soja, entre soja e prêmio, com um valor que chegue aí perto de 14, 14,5 dólares o bushel, se levar em consideração a soja em Chicago mais o prêmio. Por exemplo, se a soja hoje pegar uma soja de 13 dólares e 80 na bolsa, a posição lá na frente, final do ano. Tá. Mais um prêmio de 70 dá 14,5. Então, dentro desse nível, ele já dá margem de esmagamento favorável para o chinês, para as indústrias chinesas. Então, não tem muito espaço de baixa, porque a partir do momento que o mercado recuar um pouco, os chineses voltam a comprar a safra nova, a soja do futuro, lá do ano que vem, porque as margens para eles são vantajosas. E a China vai continuar aumentando a demanda, o próprio dado do uso da ponta já vai para perto de 120 milhões de toneladas de demanda nesse ano de 2022, e em função do crescimento da economia chinesa, que é a primeira que se destacou, tem vários fatores positivos para a soja lá na China, mesmo eles aumentando muito o uso de milho para etanol, produzindo mais de DG. Hoje eles compraram 1 milhão e
700 mil. 1.700.000 toneladas de milho americano, e grande parte vai para a indústria do etanol, para produzir o etanol e fazer o DDG. Eles estão atacando em duas frentes aí na questão do milho, que é a produção maior do etanol para mistura na gasolina, para atender as pressões internacionais de meio ambiente. Ao mesmo tempo, ter uma segurança de ter mais oferta de proteína, que é o DDG, que sai do farelo, do processo do milho para etanol, e cria uma dependência menor aí da soja, do farelo de soja para a ração. Então, eles estão atacando de duas maneiras, porque eles sabem que eles importarem 105, 110 milhões de toneladas, eles deixam o mercado internacional vazio de soja. E tem outros compradores em crescimento. Então, os chineses também, eles estão vendo que os americanos estão praticamente no limite da produção deles. E aqui no Brasil, nós vamos crescer, mas também não estamos crescendo a passos galopantes mais, né? Então, há um potencial de crescer 7 ou 8 milhões de toneladas em 2022, mas a demanda mundial tende a crescer muito mais. Então, nós vamos seguir com aperto, isso é favorável. Só que as cotações que nós trabalhamos até agora, aí, que é as posições até julho, as mais curtas, acima de 15, chegou a trabalhar acima de 16, são valores bem definidos em cima de um quadro que nós estamos fechando o ano comercial agora em agosto, em que estava tendo um déficit muito grande, né? Tanto americano, praticamente trabalhando com estoque zero, a safra mundial bem menor que o consumo. Então, esse ambiente ele passa a ser um ambiente menos preocupante para abastecimento para os consumidores, a partir da safra nova americana, que vai chegar lá em outubro, novembro, né? Então, a partir daí, a tendência é que um quadro um pouco mais acomodado de oferta e demanda vai ser bem ajustado, as cotações vão ficar lá nos patamares novos, aí, acima de 12, 13 dólares, mas o ambiente já não é mais os 16, aí, até perto de 17, que chegou a trabalhar aí nos bons momentos nas semanas anteriores, né? Sim. Justamente por causa do clima agora, né? Certo. Que já dá um sinal de que, perda inicial não tem, é só se estiver perda no decorrer para frente. Certo. Ou seja, né, Vlamir, eu ia justamente perguntar isso, né, quando o senhor se refere a menos preocupante, não quer dizer que não vai ser preocupante e que pode provocar uma superpressão sobre os preços, mas ela traz, pelo menos num momento inicial ali, com a chegada da nova oferta americana, certa acomodação do mercado, ele zera o jogo e começa a precificar e entender os fundamentos novamente. Exatamente, é um mercado que vai atender a demanda, mas vai ser uma demanda bem curtinha, não vai estar sobrando muito produto. Por isso que o estoque americano vai ser baixo em 2022 também, e esse é um bom fundamento para o mercado geral, né? Porque os americanos são os segundo maiores produtores do mundo, o segundo maior exportador, então, com a safra saindo de 112,5 para 120, já tem um crescimento de 7 milhões, mas não é o suficiente para atender o crescimento de demanda e exportações deles, né? E a gente vê, Vlamir, que no último relatório do USDA, o aumento que se deu para a safra global de soja 2021-22 também não resulta numa ampla recuperação dos estoques globais de soja, né, para esse novo ano comercial. Exatamente, ele aumenta um pouco, mas não volta aos patamares que nós tínhamos nos anos anteriores. Então, Sim. ainda vai ser um estoque ajustado, porque qualquer problema que nós venhamos ter pela frente, Estados Unidos, a safra ainda vai andar de agora em diante, ela está no começo. Tá. Safra da América do Sul, a própria safra chinesa, que também produz soja, e automaticamente qualquer problema pela frente já vai cortar aquele estoque que hoje o USDA veio com dados bastante... Normalmente o USDA é conservador, mas ele veio com dados otimistas para a safra nova. Dá para ver que para o Brasil ele projetou em 144 milhões de toneladas. Então ele já veio com otimismo de uma safra brasileira para dentro de uma realidade que a gente acredita que pode ser. A safra brasileira provavelmente vai passar de 140 milhões de toneladas. Mas ninguém sabe o clima. A Argentina veio com 50 e poucos milhões de toneladas. A Argentina também tem sofrido com o clima. E pode ter algum percalço pela frente. A situação econômica da Argentina, do produtor, da dificuldade do produtor ter recursos para a safra, tem vários problemas lá. Então, a safra projetada é uma safra que dá sinais de que vai ser levemente acima do consumo,
mas ninguém garante que ela venha nesse volume que o USDA projetou. Por isso que o mercado ele tem espaço para seguir com cotações e suporte bastante positivo aí para esses próximos meses, né? E o que isso significa para o produtor brasileiro, Vlamir? Porque quando a gente faz as contas para a safra ou para o restante da safra atual, para o restante da soja disponível, a gente ainda tem bons preços sendo garantidos ao produtor, certo? Certo, nós temos boas cotações para soja disponível, para safra nova. Safra nova já caiu um pouco abaixo de R$ 160, já andou até acima de 160. Tivemos condições aí até nos picos, nos melhores momentos aí da safra nova, a 170, 171, só que agora já não consegue mais esses níveis. Então o mercado safra nova já está bem abaixo disso aí, já fala em 162, 163, e mesmo assim são muito boas. Estão falando só a cotação de porto, né? Não é no interior, aí senão o produtor vai confundir. É Sim. a cotação no porto, desconta os valores de frete e custos, mas as cotações futuras ainda estão muito boas, né? Se a gente voltar, o produtor tem que lembrar que na safra passada ele fez muita posição para a entrega dessa safra entre R$ 80 e R$ 90. Agora nós estamos falando em posições aí que é quase o dobro do que se fechou no ano passado, Ele já em começa a reais. safra nova com um valor muito mais elevado, né, Vlamir? Sim, ele começa as posições futuras aí com posições muito boas em reais, e a relação de troca ainda está muito boa, né? Está muito favorável para o produtor, os insumos avançaram, as cotações dos insumos subiram, o custo de produção real num hectare subiu, mas o faturamento da soja também subiu, e automaticamente a relação de troca ainda está muito boa para o produtor. A tendência provável é que essa relação de troca, com o passar dos meses, vai apertando um pouco mais para o produtor, porque tem muito insumo ainda que ainda não capitalizou todo o avanço de custo que ele teve, né? Porque tem muita empresa que não repassou os custos dos fretes marítimos de importação, produto químico, por exemplo, o container que vem da Ásia para o Brasil, ele aumentou quase 10 vezes o valor do custo desse container para trazer componentes de produtos químicos, aí matérias-primas, e ainda não foi totalmente repassado. Provavelmente nas próximas semanas, aí 2, 3 meses, todos esses custos que se acumularam vão ser repassados, e o produtor vai ter um custo médio em reais maior, só que o faturamento dele vai ser quase o dobro do que se a gente pensar um ano atrás, que estava R$ 80, R$ 90 a soja. Agora nós estamos falando em soja de 140 a R$ 160, vamos dizer assim, dando uma janela de posição, né? E é interessante a gente observar que não só a gente já começa com um nível de preço, um patamar de preço mais elevado, mas, consequentemente, a gente já pode dizer que, portanto, mais produtores poderão participar desses bons momentos, como haverá um volume maior de soja podendo ser negociado nesses patamares mais elevados, quase o dobro do que a gente registrou no mesmo período do ano passado, né, Vlamir? Exatamente. O produtor tem uma condição maior, tem um volume maior, o produtor está investindo em tecnologia, a tendência é melhorar a produtividade, então estamos ganhando produtividade ainda, estamos na fase de crescimento de produtividade. Então ele tem um ambiente dentro da propriedade, no caso na lavoura, para melhorar e colher mais, e com o investimento praticamente igual, pouca coisa adicional. Nós estamos falando de investimento, é o volume dos insumos, né? Esse custo dos insumos, sim, ele subiu porque o dólar subiu muito em relação ao que estava um ano atrás aí, né? E com relação ao faturamento, ele vai ter um faturamento muito maior, né? Os valores da soja, eles dificilmente a gente vai ver no futuro, não volta mais aí abaixo de R$ 100 a saca, ele vai ser esses patamares de 130, 160 para o produtor, 170. Talvez se em algum momento tiver algum obstáculo pela frente, vamos dizer assim, uma quebra de safra grande em algum país, certamente volta a esses patamares. O mercado de Chicago está preparado para voltar a trabalhar acima de 15, 16 novamente, desde que os fundamentos ajudem, porque não é só o mercado especulativo que faz o mercado subir. O especulativo ele vai atrás dos fundamentos. Se o fundamento dá o sinal de que vai faltar, vai ter escassez, vai ter queda de estoque, que nem nós tivemos nesse ano, o mercado especulativo, o investidor, ele vai forçar para cima até onde pode. Ele vai esticar a corda, vai esticar o elástico. Agora ele está vendo uma acomodação com a safra americana andando. Agora ele trabalha um pouco na linha negativa para ver até onde que o mercado pode,
operar na baixa, ou seja, na baixa é 13, 14 dólares, que é a janela que está operando aí, com pouco espaço abaixo disso aí para as posições, vamos pensar, a safra nova americana lá, a partir de novembro, né? Vlamir, agora, se a gente olha para os negócios efetivos que estão sendo feitos agora, eles também estão num ritmo um pouco mais lento do que a gente observava, né? Tanto para a safra velha quanto para a safra nova? Exatamente, safra nova quase não tem movimento, pouquíssimos, algum produtor fazendo alguma fixação de troca de insumo, em função da relação de troca está muito boa para ele, tem negócio fluindo, né, nessa linha em cima de trocas, mas são bem pequenos os comentários. E na safra disponível, como a gente já tem aí mais de 90 milhões de toneladas negociadas, da safra de 135, 136, e esse restante que está na mão de produtores mais capitalizados, ele está usando como ativo financeiro, ele está segurando, acreditando que o mercado vai acima. Ainda circula no mercado aquela velha conversa de que o mercado não é para vender nada, que vai a 200, isso já tem 2 anos que o pessoal está falando, e novamente está circulando, o pessoal, não, deixa que o mercado vai a 200, não venda. Então tem produtor que está apostando nisso, tem produtor que está deixando a soja para comercializar ela no começo do ano que vem, já pensando em função do ano fiscal, por causa do imposto de renda, né, para declarar o faturamento no próximo ano. Então, tem várias maneiras do produtor que está segurando. E aí, esses níveis que estão hoje, como já teve momentos melhores, ele não está querendo fechar, né? Então, ele não está querendo fechar nessa hora, né? O que é natural, né, Vlamir? A gente Exatamente. conhece o comportamento do produtor, ele sabe que ele já comercializou boa parte da sua safra e agora ele sabe que ele tem segurança para especular um pouco mais, né? Sim, sim. Não, ele não vai também ver despencar as cotações, não vão despencar, não. E daí, agora ele está vendo, ele está usando a soja como uma garantia de dinheiro na mão, né? Porque ele sabe que a soja é em dólar, então se tiver qualquer flutuação do dólar para cima, a soja reage. Ele está usando esse argumento aí. Tá certo. Vlamir, olha só, te agradeço muito pela companhia nessa tarde de segunda-feira. Já estamos aqui entrando com Conexão Campo e Cidade, às 5 horas, pelo horário de Brasília, ao vivo também pelo Notícias Agrícolas. Então, concluímos com o senhor e passamos para outro grande time também. Muito obrigada pelas suas informações, por dividir aqui com a nossa audiência essas informações para a gente entender o que nos espera para essa semana, tanto no mercado em Chicago quanto aqui no Brasil. Vlamir, muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço para o senhor, já lhe espero para as próximas. Um abraço, Galinha. Uma boa semana a todos. Até a Boa próxima. semana para ti, Vlamir. Obrigada. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vlamir Brandalize conosco, senhoras e senhores. O clima nos Estados Unidos melhorando e pressionando Chicago. Aqui no Brasil temos ainda bons preços, mas o produtor segurando um pouquinho, haja vistas que já negociou boa parte da sua safra 2020-21. Já temos aí mais de 70% da produção brasileira comprometida, comercializada. E para a safra nova, ele sabe que pode esperar um pouco mais, então os negócios também são lentos, apesar de bons preços que são registrados para ambas as temporadas. Vamos ver como ficaram as cotações em Chicago. Julho fecha com 1,25 de alta, 15 dólares e 87 cents por bushel. O agosto, 15,25, subindo, ou melhor, caindo 2 pontos. O novembro, 13,97. E o janeiro, 13 dólares e 96, ambos com 3 pontos mais 75 de queda. Vamos ver como é que ficaram os preços do milho. Também fecharam em campo misto. O julho, 6,52, subindo 8 pontos mais 75. Os demais, abaixo dos 6 dólares ainda por bushel. Setembro, 5,66, com uma alta de 3,5 pontos. O dezembro, 5 dólares e 37, caindo 5,5 pontos. O março, 5 dólares e 42, com uma queda de 5 pontos mais 25. Concluindo com os números do trigo que fecham no vermelho, o julho 6 dólares e 99, bem como o setembro também com o mesmo fechamento. O julho fecha com 7,5 pontos e o setembro com 7 pontos, que é a mesma queda para o dezembro, que fecha 7 dólares e 2 cents por bushel, e para o março 7 dólares e 7 cents nesta segunda-feira, fechamento da Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, ao vivo, Conexão Campo e Cidade. Com vocês, José Luiz Tejon, Roberto Rodrigues, Marcelo Prado e Alexandre Mendonça de Barros. Unindo, de fato, o campo e a cidade nesse debate rico que começa agora, às 17 horas, ao vivo, no Notícias Agrícolas. Você é nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!